Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Passando aqui para dar continuidade à nossa série Introdução e Esboços aos livros da Bíblia. E hoje nós estaremos aqui apresentando o livro de 2 Reis, que tem como tema, o tema é mostrar a destruição que está reservada a todos aqueles que se recusam a ter Deus como seu verdadeiro líder. Infelizmente, as pessoas não querem ser conduzidas por Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas preferem dar ouvidos ao seu próprio coração, quando a palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17 e o verso 9. Muito bem, nós vamos para as informações essenciais. O propósito principal é o mais voltado para o tema, que é mostrar a destruição que está reservada a todos aqueles que se recusam a ter Deus como seu verdadeiro líder, rei, Senhor. Autor desconhecido, mas possivelmente Jeremias ou um dos profetas, ou um grupo de profetas. O panorama é a nação de Israel, que foi dividida em dois reinos, norte e sul, por mais de um século. Os versículos chaves do livro é o 13 e o 14 do capítulo 17, que diz: E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. As pessoas chaves do livro são Elias, Eliseu, a mulher sunamita, Naamã, Jezabel, Jeú, Joás, Ezequias, Senaqueribe, Isaías, Manassés, Josias, Jeoaquim, Zedequias e Nabucodonosor. Característica particular: os 17 livros proféticos do final do Antigo Testamento fornecem uma grande compreensão do período abrangido por 2 Reis. A introdução do livro é, de maneira explosiva, enquanto se debate contra suas margens, o rio rapidamente corre em direção ao mar. A corrente arranca, puxa e revira folhas e troncos, levando-os ao longo da correnteza. Aqui e ali um esportista aparece em um caiaque ou em uma canoa seguindo o fluxo. A gravidade puxa a água e o rio puxa todo o restante para baixo. De repente, um pedaço de projétil prateado quebra a superfície e segue rio acima, e então outro. Indiferente ao obstáculo do redemoinho, um salmão brilhante nada contra a correnteza. Eles devem ir rio acima, e nada os impedirá de alcançar o seu destino. A corrente do rio da sociedade está fluindo rápida e violentamente, puxando para baixo tudo aquilo que estiver em seu caminho. Poderia ser fácil deixar-se levar pela correnteza, mas Deus nos chama para nadar contra o fluxo.
não será fácil e poderemos estar sozinhos, mas será a atitude correta. No livro de 2 Reis, lemos sobre governadores maus, o predomínio da idolatria e um povo complacente sendo arrastado para baixo. Apesar da pressão para conformar-se, voltar-se contra o Senhor e servir somente a si mesmo, uma minoria de pessoas escolhidas move-se na direção oposta, em direção a Deus. Os profetas de Betel e outros, assim como 2 reis íntegros, anunciaram a palavra de Deus e posicionaram-se a favor do Senhor. À medida que você lê 2 Reis, observe estes corajosos homens, observe a energia e a força de Eliseu e de Elias e de Eliseu, o comprometimento de Ezequias e Josias, e decida ser um daqueles que andam contra a correnteza. Porque servir a Deus sempre foi como quem anda em um rio caudaloso, nadando contra as suas correntezas. O livro de 2 Reis registra o prosseguimento da história de Israel a meio caminho entre a morte de Davi e a da nação. Israel foi dividida, 1 Reis 12, e os 2 reinos começaram a envolver-se em idolatria e corrupção em direção ao colapso e ao cativeiro. Este livro relata as sórdidas histórias de 12 reis do Reino do Norte, chamado Israel, e dos 16 reis do Reino do Sul, chamado Judá. Durante 130 anos, Israel sofreu uma sucessão de governantes ímpios, até ser conquistada por Salmaneser da Assíria e ter seu povo levado cativo em 722 a.C., capítulo 17, verso 6. De todos os reis do norte e do sul, somente 2, Ezequias e Josias, foram chamados de bons. Por causa da sua obediência a Deus e dos avivamentos espirituais durante seus reinados, Judá permaneceu por mais 136 anos até a sua queda em 586 a.C. Durante todo este período de trevas, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus às nações e aos seus líderes. Os mais notáveis dentre este povo que não temia a Deus são Elias e Eliseu. Ao se aproximar o final do ministério terreno de Elias, Eliseu pediu para se tornar seu legítimo sucessor, capítulo 2, verso 9. Logo depois, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, capítulo 2, verso 11. E Eliseu tornou-se o porta-voz de Deus para o Reino do Norte. A vida de Eliseu foi repleta de sinais, proclamações, advertências e milagres. 4 dos mais memoráveis são a multiplicação do azeite, no capítulo 4, verso 1 ao 7, a ressurreição do filho da Sunamita, capítulo 4, verso 8 ao 37, a cura da lepra de Naamã, capítulo 5, 1 ao 27, e o machado que flutuou, capítulo 6, 1 ao 7. Mesmo em meio a situações terríveis, Deus terá a sua minoria fiel, o seu remanescente. Capítulo 19, verso 31. Ele anseia por homens e mulheres corajosos que proclamem a sua palavra e a sua verdade. Glória a Deus para sempre. Esta é uma bela introdução feita ao livro de 2 Reis. O esboço do livro está dividido em 2 pontos principais. O reino dividido, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 17, verso 41, e tem 3 subtópicos. Primeiro, o ministério de Eliseu. Segundo, reis de Judá. Terceiro, Israel exilado pela Assíria. O segundo subponto é o reino sobrevivente, capítulo 18, do 1 ao 25, e o capítulo 30 ao capítulo 30. Reis de Judá e Judá exilado pela Babilônia são os 2 subpontos. Primeiro,
Primeira explicação do primeiro ponto, o reino dividido. Apesar de Israel ter o testemunho e o poder de Eliseu, a nação voltou-se contra Deus e foi exilada pela Assíria, que ocupou o reino do norte com o povo de outra nação. Não foram levados para o cativeiro temporário, era uma situação permanente. Este também é o fim de todo aquele que exclui Deus de sua vida. Segundo ponto, o reino sobrevivente. O reino do norte foi destruído e os profetas predisseram o mesmo destino para Judá. O que mais poderia acontecer para que as nações se arrependessem, que a nação se arrependesse? Ezequias e Josias foram capazes de lutar contra o mal. Ambos restauraram o templo e reuniram o povo para a Páscoa. Josias erradicou a idolatria da terra, mas tão logo estes bons reis morreram, o povo voltou a andar em seus próprios caminhos, em vez de seguir o caminho de Deus. Cada pessoa deve crer e viver para Deus em sua família, igreja e nação, independente se tem alguém para liderá-la ou não, porque o principal líder que cada um individualmente deve ter, deve ser o nosso Deus e a lei estabelecida em sua palavra. Os megatemas deste esboço estão divididos em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Primeiro, Eliseu. O objetivo do ministério de Eliseu foi restaurar o respeito a Deus e a sua mensagem, e ele permaneceu firme contra os maus reis de Israel. Pela fé, com coragem e oração, revelou que não só o julgamento de Deus contra o pecado há de vir, mas também sua misericórdia, amor e ternura em relação àqueles que permanecem fiel. E Deus é fiel. Importância. Os poderosos milagres de Eliseu mostraram que Deus controla não somente os grandes exércitos, mas também os acontecimentos da vida cotidiana. Quando ouvimos e obedecemos a Deus, Ele nos mostra seu poder de transformar qualquer situação. O cuidado de Deus é para todos aqueles que estão dispostos a segui-lo. Ele pode realizar milagres em sua vida e através da sua vida. Segundo ponto do tema, ou megatema, o segundo megatema, idolatria. Cada rei mau em Israel e Judá incitou o povo à idolatria. Os falsos deuses representavam guerra, crueldade, poder e sexo. Apesar de terem a lei de Deus, os sacerdotes e os profetas para guiá-los, estes reis designaram os seus próprios sacerdotes e profetas que poderiam ser manipulados visando a seu próprio proveito. Um ídolo é qualquer ideia, habilidade, bem ou pessoa que alguém considera mais do que a Deus. Condenamos Israel e Judá por sua atitude tola em adorar ídolos, mas também adoramos a outros deuses, poder, dinheiro e atração física. Aqueles que creem em Deus devem resistir ao engodo destes ídolos atrativos. Terceiro subponto, ou megatema, reis maus, reis bons. Somente 20% dos reis de Israel e Judá seguiram a Deus. Os reis maus tinham uma visão equivocada e curta. Pensavam que podiam controlar o destino de sua nação, introduzindo outras religiões, fazendo alianças com outras nações pagãs e enriquecendo a si mesmos. Os reis bons gastaram a maior parte do seu tempo eliminando o mal que fora feito por seus antecessores. Apesar de os reis maus terem levado o povo ao pecado, os sacerdotes, os príncipes e os líderes das famílias e dos militares cooperavam com os planos e práticas maus a fim de que estes fossem executados.
não podemos nos abster de nossa responsabilidade de obedecer a Deus, acusando nossos líderes. Somos responsáveis por obedecer a palavra de Deus individualmente, cada um de nós. A paciência de Deus é o quarto ponto ou megatema do tema. Deus disse a seu povo que se eles lhe obedecessem, viveriam de uma forma bem-sucedida. Caso desobedecessem, seriam julgados e destruídos. Deus tem sido paciente com o seu povo por centenas de anos e enviou muitos profetas para guiá-los. O Senhor também deu amplas advertências quanto à destruição que viria, mas até mesmo a paciência de Deus tem limites. Deus é paciente conosco. Ele nos dá muitas chances para ouvirmos sua mensagem, para crermos nele e deixarmos o pecado. Sua paciência não significa que ele seja indiferente em relação ao nosso modo de viver, nem significa que possamos ignorar as suas advertências. Sua paciência deve fazer com que desejemos buscá-lo e estarmos próximo a ele agora mesmo e não somente não sei nem quando. E o último ponto do tema ou megatema, após o reinado é o juízo. Após o reinado de Salomão sobre Israel, o reino do norte ainda permaneceu 209 anos até ser destruído pela Assíria. O reino do sul durou 345 anos e a tomada de Jerusalém pela Babilônia, após repetidas advertências ao seu povo, Deus usou estas nações ímpias como seu instrumento de justiça. As consequências de rejeitarmos os mandamentos de Deus e o propósito dele, que ele tem para a nossa vida são severas. O Senhor não ignorará a incredulidade e a rebelião. Devemos crer nele e aceitar a morte sacrificial de Cristo a nosso favor. Caso contrário, também seremos julgados. Isso porque Deus é fiel e justo à sua santa palavra. Revela em sua palavra seu grande amor e misericórdia por cada um de nós. Porém, rejeitando este amor e esta misericórdia, encontraremos o seu juízo, que é sem misericórdia para com todos que o rejeitam. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que estes esboços, essas introduções e esboços destes livros apresentados nessa série nos ajude a ter uma visão maior do que o livro revela e representa para nós nos dias de hoje e que a gente tenha uma boa leitura guiadas pelo Espírito Santo e não somente isto. A gente deseje, almeje cada dia que a palavra do Senhor em nossas vidas seja o nosso principal guia no caminho em direção a Ele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração agradecendo ao Senhor e pedindo a sua bênção sobre a sua vida. Pedimos aos nossos amigos e irmãos que nunca se esqueçam de deixar o seu joinha, curtir o vídeo, também se inscrever no canal e compartilhar para nos ajudar a espalhar essa série ao máximo de pessoas possíveis. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos compartilhar com a tua palavra, desta feita sobre esta série que acreditamos ser importante para aqueles que amam a leitura da Bíblia e desejam ter uma melhor compreensão daquilo que nela está escrita. Que o teu Espírito Santo, que é o principal guia e verdadeiro guia, nos ajude tanto a mim quanto aqueles que haverão de ver este vídeo a ter essa compreensão e essa direção de Deus na leitura e na aplicação da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção. Amém. Glória a Deus, até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.
que será o livro de 1 Crônicas. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.